Boa tarde, pessoal. Nós estamos no estudo das letras do alfabeto em hebraico, vendo a sua numerologia e o impacto da letra dentro dos nossos nomes e durante a nossa vida terrestre. Nós acreditamos que as letras que compõem o nosso nome é o nosso destino e o valor numérico das letras tem um impacto bem grande nas nossas vidas. E hoje nós estamos estudando a segunda letra das dezenas. A gente terminou de 1 a 10 e nós vamos iniciar agora estudar a letra que representa o valor numérico de 20. Esta letra em hebraico, ela se chama de Kaf e ela representa o som do C e o som da letra K. Isto quando a escrevemos com pontinho. Essa letra ela pode ser escrita com pontinho no seu interior e o som dela fica com C ou K. Mas também podemos escrever esta letra sem pontinho e no hebraico ela teria o som do H, como se fosse dois R's em português, né? Ou como se fosse o J em espanhol, hijo. O Raf, com pontinho ela se chama Kaf, o som de C e K, e sem pontinho ela teria o som como se fosse dois R's bem fortes, o Ra, né? Raf, como se chama. E esta é a primeira letra do alfabeto que nós vamos ver que ela tem uma maneira de ser escrita no início e no meio de uma palavra, e quando ela aparece no fim de uma palavra, ela tem uma outra figura, o desenho dela muda, que são chamadas as letras finais. No alfabeto em hebraico, nós temos 5 letras que, quando são escritas no finais de uma palavra, elas são escritas de uma maneira diferente. E as letras são a letra Rav, que é essa que nós vamos estudar, que tem um valor numérico de 20. Tem a letra Mem, que tem um valor numérico de 40, quando escrito no fim de uma palavra é diferente. A letra Nun, que é o valor numérico de 50, quando se escreve no fim, também é diferente a figura dela. Depois nós temos a letra P, a letra F, com pontinho e sem pontinho, quando se escreve no fim, também é outro desenho. A letra Tzadik, cujo valor numérico é 90, também é diferente, tá certo? E essas são as 5 letras que são diferentes quando se escreve no fim. Nós vamos visualizar na lousa esta letra e nós vamos recapitular rapidinho o que vimos até então das letras anteriores para poder entender o valor numérico dela. E a partir das dezenas que a gente começou já estudando na letra anterior, a gente já vincula a dezena com a unidade. Nós falamos isso na aula passada sobre a letra Yud, que representa 10, que ela está ligada com a primeira letra, que era 1. 1 está ligado com 10. Na própria letra Aleph, que representa a letra A, que tem um valor numérico de 1. Já na própria letra nós encontramos, por extenso, se a gente pega a letra Aleph e as figuras que nós sempre aprendemos nestas aulas, quando a gente analisa a figura da letra, então as letras elas são compostas, e a letra Aleph nós falamos que ela é dividida por suas demais letras que a compõem, forma a letra Yud, que é a letra 10. Então o 1 e o 10 está ligado, ou como a gente falou que o 1 é o criador do universo, tá certo? E é o propósito de toda a criação, é o mundo vindouro que termina com a letra 10. Né? Então o 1 e o 10 estavam ligados. Não diferente, nós falamos a mesma coisa com o valor numérico desta letra que estamos estudando, que é 20, e vamos unir com a letra Beit, que é a letra da unidade correspondente, que vale 2. Então 2 está ligado com 20, o 3 está ligado com 30, o 4 com 40 e assim por diante. Quer dizer, elas têm uma certa relação. Vejamos na nossa lousa, então, as letrinhas que a gente já estudou, e esta é a letra Kaf. Vocês estão vendo, esta é a figura da letra Kaf, e a letra Kaf, ela é escrita assim. Ela tem um valor numérico de 20. Quando ela é escrita no início,
e no meio de uma palavra ela tem esta figura, tá? Parece aqueles ímãs, né? Ou parece uma ferradura de um cavalo, tá? E ela, quando é escrita no final de uma palavra, ela é escrita desta maneira. Esse é o Raf final. Então, o nome da letra é Kaf, ou Raf, também pode ser lida como Raf. E só para dizer para vocês que normalmente nos nossos livros sagrados, quando a gente escreve transliterado as orações, então nós utilizamos o CH. O CH nós utilizamos para expressar essa letra Raf. Tá certo? O CH em hebraico transliterado é como se fosse o J em espanhol. Então tem a letra Kaf e tem a letra Raf. Tá certo? Se tivesse um pontinho aqui dentro, seria a letra Kaf. Sem pontinho é a letra Raf. Deixa eu deixar claro uma coisa para vocês antes. Na Bíblia Sagrada e nas nossas obras escritas, as letras não aparecem com pontinho nenhum. Normalmente os pontinhos, elas são vogais. Com exceção a esses pontinhos que a gente às vezes aparece no centro da letra. Se ela aparece no centro da letra, ela mostra uma certa rigidez, que a gente tem que pronunciá-la mais forte. E quando ela não aparece, a gente lê ela mais fraca. Nós já vimos isso na segunda letra do alfabeto. Veja, a segunda está ligado com a 20. Nós falamos que um pontinho dentro da segunda letra é beit, é B. Mas sem pontinho ela vira veit. Ela dá para ler com a letra V. Tá certo? E aqui também. Um pontinho dentro da letra Kaf, você pronuncia ela forte. Kaf. E sem pontinho é Raf. É como se fosse mais fraco. 2 R's, ok? Mas nas escrituras sagradas, quando a gente pega os pergaminhos, por exemplo, que afixamos nos umbrais das portas, as mezuzot, ou quando nós abrimos o rolo da Sagrada Torá, ou quando nós vemos os tefilim que colocamos diariamente a todo judeu, a partir dos 13 anos, que afixa aqueles cubos que constam dentro porções da Bíblia Sagrada escrita, não consta pontinho algum. E você tem que saber como que você deve pronunciar, se ela é Kaf ou se ela é Raf, isso você tem que saber dentro do conteúdo do texto da palavra escrita, ok? De qualquer maneira, vamos visualizar ela novamente e vamos ver o que ela representa. A letra Kaf, a gente falou, é a letra 20, que ela é escrita desta maneira no início e no meio da palavra, e quando ela aparece no fim de uma palavra, ela é escrita desta maneira, ok? Agora nós vamos visualizar as letrinhas que a gente já aprendeu até agora. Aleph, criação do Criador do Universo, criou o mundo no sistema operacional daquele que dá, aquele que recebe, e através da fala, que representa essa letra aqui, que é a letra Rei, então vamos ver, Aleph, Deus criou o mundo, Beit, Bará, é criação, antes só existia ele, agora tem antes só existia o criado, agora tem o criado, antes só existia o Criador e agora tem o criado também. Sistema operacional de Gimel Dalet, aquele que dá, aquele que recebe. Criou com a letra Rei, que é o assopro, que é a fala. Vav é a matéria. Zain é o espírito que está dentro da matéria. Het é a vida, é o livre-arbítrio que você tem. Tet é o cesto que tudo vai dentro, que tudo que você fez aqui vai para dentro e eventualmente volta para você no mundo vindouro, que é a letra Yud, que é essa letra pequena. E agora a gente está na letra Kaf, e a letra Raf, que tem um valor numérico de 20. As duas têm um valor numérico de 20. Numa escala convencional de numerologia, ela tem um valor numérico de 20 e 20. Em outra escala, essa letra final teria o valor numérico de 500. Mas não é convencional, então eu vou deixar, eu não vou falar sobre o 500 dela, vamos falar que ela vale 20. E para nós, em numerologia, quando a gente pega um nome que tem essa letra, tanto faz se está no meio ou no fim, nós somamos normalmente como o valor numérico de 20. Vejamos primeiro qual que é a relação que tem entre a letra Beit, que é o valor numérico 2, e entre a letra Kaf. Primeiro, elas são super semelhantes. Vocês estão vendo esta letra daqui e esta letra daqui, elas são parecidas. Qual que é a diferença que tem entre uma e a outra? Essa aqui é mais quadradinha e tem, na verdade, um pedacinho de tinta que sai aqui para o lado, tá certo? Enquanto esta daqui, a letra Kaf, que vocês estão vendo aqui, ela é redondinha. Ela é redonda para cá, ela é redonda para lá, tá certo? Esse é o estilo da letra Kaf. Então, de novo, Kaf 20, Beit 2.
2 e 20, realmente eles são bem parecidos assim no hebraico quando a gente fala sobre elas, tá certo? Qual que é a diferença que elas têm? Então, primeiro a gente precisa entender o que essa letra ela representa. A letra Kaf é uma letra que representa a transformação. Veja, vamos recapitular. O que era a letra Beit mesmo que nós falamos anteriormente? A letra Beit nós falamos que é criou. Deus criou Bará. Beit é criação. Beit é criação. Deus ele criou, ou seja, ele criou do nada a matéria-prima. E o Kaf é a transformação. É quando a gente pega a matéria-prima e a gente molda a matéria-prima e a gente transforma a matéria-prima em objetos, em utensílios, ok? Muito importante saber que esse é o papel desta letra. Esta letra Kaf representa a pessoa quando ela utiliza a sua própria mão para transformar a matéria-prima. Vamos aqui visualizar a gente de novo para vocês entenderem o que eu estou falando. A letra que nós estamos estudando é a letra do utensílio. É a letra que representa a transformação da matéria-prima. A matéria foi criada do nada. Beit. Beit é a criação. Aleph, Deus. Beit criou o mundo. A criação, ele criou a matéria-prima. E agora, esta letra 2, que é a criação, nas dezenas, ela é Kaf. E Kaf significa, literalmente, a tradução do nome da letra em hebraico. Kaf significa palma da mão, ok? Em hebraico, a palma da mão é chamado Kaf Yad. Kaf Yad. Por que a palma da mão é chamada de Kaf Yad? Porque ela é responsável na transformação. Para transformar algo, você precisa das suas mãos. As mãos é o principal órgão efetivo na transformação de toda e qualquer matéria. Curioso. Olha só a forma da mão, como é que é a mão da pessoa. E quando você pega a mão na massa, quando você vai realmente mexer com objetos, vai pegar o ser humano, quando ele vai pegar o objeto que mostra o manuseio com as mãos, ele forma a letra Kaf. Essa letra que a gente está estudando. Veja que curioso. Aqui é a letra Kaf. Quando você vai pegar alguma coisa, você está formando a forma da própria mão, cujo nome mão em hebraico é Kaf. Kaf é palma da mão. Kaf Yad é palma da mão. Kaf também em hebraico é chamado de colher. Engraçado, colher em português vem do nome colher, porque ele colhe, certo? Ele pega. Em outras palavras, por que a colher ela é chamada de colher? Porque ela é um utensílio. Se ela fosse flat, se ela fosse lisa, ela não ia comportar nada. Uma vez que ela é côncava, então isso dá a oportunidade dela sustentar algo, sustentar alguma coisa. Então ela se torna um utensílio, tá certo? Veja só o que a gente está falando aqui, pessoal, na mística. Olha só que coisa bonita. Se eu tenho a matéria-prima e eu trabalho com a matéria-prima com as minhas mãos, eu crio um utensílio. Eu crio da madeira uma cadeira. Eu crio um armário. Tá certo? Eu crio uma mesa. O utensílio transformado vem, que representa a letra Kaf. Porque Kaf é a palma da mão e também esta letra Kaf é o início da palavra Kli. Kli em hebraico significa utensílio. Utensílio que comporta, ok? Veja que curioso. Em hebraico, quando nós temos, por exemplo, um copo, em hebraico, como é que chama copo em hebraico? Se chama kos. Também começa com essa letra Kaf, kos. Por que o copo é chamado kos em hebraico? Por que começa com esta letra? Porque o Kaf é um utensílio. Eu peguei da areia, misturei, etc., aqueci, etc., e eu tive o vidro e de lá eu fiz um utensílio. Então, a palavra que representa a transformação da matéria-prima, esta é a letra Kaf.
Kaf é a palma da mão. Kaf é o utensílio. Tá certo? Kaf representa esta ideia da gente pegar a matéria-prima e transformar. Kaf representa a gente dobrar, quando a gente dobra, sabe? Quando você pega uma massa, por exemplo, e você vai então dar forma à massa, a gente sabe que tem que pegar farinha em água e a gente tem que pegar com as nossas próprias mãos e trabalhar. Esse movimento significa transformação. Isso representa a letra Kaf. Isso que representa a letra Kaf, tá certo? Que representa, na verdade, a transformação, tá certo? Da matéria-prima, tá? Criando, através dessa transformação, um utensílio, tá certo? Curioso também que esta é a primeira letra da palavra cadeira em hebraico, kiser, tá certo? Veja, tem mais, também representa um utensílio, né? Um utensílio onde comporta um ser humano para sentar, enfim, etc. Não somente isso, a gente precisa falar também um pouquinho, quando a gente diz sobre esta letra, a letra Kaf, ela é uma letra que transformar, não é apenas transformar a matéria-prima em um certo utensílio, tá certo? Não é apenas transformar a matéria-prima em um utensílio, mas também a letra Kaf é aquele que tem o poder de transformar. Normalmente, quem tem o poder de transformar é quem tem o dom, aquele que tem o poder, tá certo? Por isso, esta letra, a letra Kaf, na mística judaica, ela representa a palavra coroa. Coroa do rei é chamado Keter. Keter também se escreve com essa letrinha Kaf. Mostra aquela coroa, porque o rei, ele tem o poder de transformar os seus súditos, os seus discípulos, a sua cidade, através dos seus pronunciamentos. Então, esta letra mostra um poder de transformação. Assim também como esta letra representa o trono, que nós falamos, a cadeira do rei. Por isso, essa letra representa a transformação. Quem tem a capacidade de alterar, de transformar, de ser produtivo, de exigir com que os seus dependentes ou aqueles que o elegeram realmente façam e cumprem a ordem do Criador do Universo. Então, essa letra Kaf mostra a transformação cabível diante de uma pessoa que usa a coroa e que senta também no trono. A letra Kaf também representa, pessoal, pela figura dela, ela representa uma balança, ok? Por que ela representa uma balança? E vamos lá tentar visualizar de novo. Os pratos de uma balança são assim, é como se fosse assim, aqui tem um prato de uma balança, do outro lado tem um prato de uma balança. Veja, a balança é um objeto, tá certo? Além de ser algo transformado, é um objeto que também vai dar a forma e o resultado das coisas. Você tem que pesar na vida qual que é o lado positivo e qual é o lado negativo e, por consequência disso, saber qual que vai ser o resultado, tá certo? A balança, quando você pesa, isso representa uma certa transformação. De você justificar, de você fazer com que uma pessoa saia positivamente de um julgamento ou saia acusada de um julgamento, isso vai depender da balança. Então, o Kaf, tá certo? O Kaf, que é chamado Kaf, que é aquele prato da balança que vai transformar se você vai ser justo no julgamento ou se você vai ser condenado no julgamento. Isso está ligado com a letra Kaf também, que representa o lance da balança. Veja, em termos espirituais falando, essa letra tem o poder de transformar e moldar também as nossas almas, tá certo? É quando a gente pega no tranco. É quando a gente realmente vê e a gente leva em consideração que chegou a hora que a gente tem que agir. Veja, nós estamos começando as letras das dezenas. E nós falamos que agora a gente vai ter que começar a pegar no tranco. Até agora a gente viu que Deus criou o mundo físico, matéria, espiritual, plenitude, vida. Tá bom, e agora, como é que a gente chega lá? Então vem para nós a primeira letrinha.
logo a segunda letrinha das dezenas, que é o número 20, fala: a primeira coisa, você tem que se transformar, você tem que se criar um utensílio, você tem que se criar um recipiente. Veja, as bênçãos divinas vêm, o bênção de cima vem. O problema é se você é um utensílio apropriado para captar estas bênçãos ou não. A palavra que representa o utensílio é a letra Kaf. Será que você se moldou o suficiente para poder captar as bênçãos que estão vindo dos céus? Que a chuva vem, mas se o teu utensílio está furado, se você não é utensílio sequer, se você não se transformou para colher, se você não se transformou para receber, igual um copo, do que vai adiantar? Então, o primeiro passo para exercer a vida, que nós falamos de 1 a 10, de 1 a 10 que a gente falou, para poder exercer a vida na prática, a gente precisa se transformar, a gente precisa mudar. Nós ganhamos forças e energia e agora nós temos que pegar no tranco. O trabalho está com a gente, ok? Nós precisamos exercer esta missão de sair e se transformar, se criar meios e recipientes para poder colher todas as bênçãos de Deus, para então traçar uma vida, para poder então começar a estudar, para depois então ir ao encontro. Enfim, aqui é um spoiler das próximas letras, porque vocês perceberam que a ordem das letras do alfabeto é uma grande lição de vida. Já de 1 a 10 nós já vimos isso de uma maneira bem expansiva, e agora nós estamos começando na letra 20, que diz: cara, você foi criado, começa a se mexer, começa a se transformar, começa a se moldar. Por isso é uma letra que pode ser aplicada também, tanto do lado positivo como do lado negativo. Porque o lance de você moldar, por um lado, pessoal, tenta analisar o que representa esta letra em questão de transformação. Quando você molda, a primeira coisa que você faz, você tem o poder e você rebaixa, e você domina. A pessoa que cria a transformação, ele precisa dominar a matéria, tá certo? E a matéria torna-se submissa a ele. Esse é o poder de transformação. Se eu tenho as minhas habilidades e eu consigo, através das ferramentas, transformar a matéria, eu preciso dominar para que saia de acordo conforme a minha vontade, para que não venha me prejudicar, porque se eu não sei manusear uma matéria, eu não vou transformar nada, eu só vou estragar, tá certo? Então a transformação precisa de um certo domínio, de uma certa habilidade. Portanto, o utensílio ou a matéria-prima, ela se torna submissa àquele que está fazendo a transformação, tá certo? Por isso esta letra mostra que quando você vai atuar ao fazer a transformação da matéria-prima, você a tem sob controle. O que a gente falou do rei, o que a gente falou da coroa, o que a gente falou do trono, a pessoa que vai transformar, ela precisa ter sob controle. E a questão na nossa vida é quando a gente diz quem é que toma conta, quem é que é o carro-chefe, é que manda. Se nós temos a espiritualidade tomando conta e moldando os nossos desejos carnais e físicos, etc., então é ele que está mandando. Mas, eventualmente, a pessoa ela pode, por questão do livre-arbítrio que ele tem, de deixar que os interesses físicos molde ele e ele fique extremamente submisso às vontades do corpo e os desejos que o corpo leva. Afinal de contas, nós somos uma criatura dotada de dois poderes, um espiritual e o outro material. A questão aqui é quem é que vai dominar e quem é que vai moldar a gente. Nossa alma pode ser moldada pelo lado positivo espiritual ou pelo lado material. As tendências podem ser espirituais, as tendências podem ser materiais. Cada um tem o seu poder de tomar conta da nossa alma, da nossa verdadeira existência. E aí que está o grande problema. O problema é quem é que vai dominar, e quem vai dominar vai levar então o resto do teu ser e vai moldar esse teu ser de acordo com as necessidades ou os desejos dele. Se for algo espiritual para fazer o bem, nós usamos o lado espiritual, quer dizer, interesses espirituais. Entendemos assim, interesses sadios ou corretos, etc.
enquanto essa pessoa ela vai apenas por interesses carnais e físicos, isso leva a pessoa para a terra. Isso pode levar a pessoa a se tornar um utensílio submisso para captar coisas negativas, para captar coisas más, coisas ruins, coisas não boas, né, que pode chegar para a pessoa. Então, esta é a letra da transformação. E a gente precisa tomar muito cuidado. Quem é que está transformando a nossa alma? Quem é que está transformando o nosso corpo, o recipiente nosso? Sabe, o nosso copo, vamos dizer assim, que seria o nosso corpo. Ele pode ser dominado por alguém que vai transformar ele para um lado positivo ou para um lado negativo, tá certo? Isso representa a letra Kaf. Pessoal, essa letrinha que tem esse valor numérico que a gente falou, de 20, que representa a dezena da forma da criação. Criação, Beit, onde Deus ele criou a matéria-prima, e agora a transformação, que é 10 vezes 2, que é o total de 20, que nós estamos falando. Ela é uma das letras que falamos no início da aula, que ora ela pode ser lida de uma maneira forte, com um pontinho dentro dela, e ela é pronunciada como Kaf, ou ora ela pode ser pronunciada sem um pontinho, que é Raf. E ela faz parte de 7 letras no alfabeto, que diz o Sefer Yetzirah, o livro da formação, atribuído a Abraham Avinu, nosso patriarca Abrão, que há 7 letras que tem pontinhos e sem pontinhos. E cada uma dessas 7 letras que tem pontinhos e não pontinhos, com uma delas Deus criou um dia da semana. A letra Kaf que nós estamos estudando é uma letra que Deus ele utilizou para criar a quarta-feira. E o lado com pontinho representa a riqueza, e o lado sem pontinho representa a pobreza. E os dois, a pessoa precisa ser utensílio para poder receber. Tá certo? A riqueza tem que ter um recipiente adequado para poder receber. Assim como a pobreza, a pessoa também tem que ter um utensílio adequado para poder aturar e receber isso. Quando a gente pronuncia com pontinho, representa Kaf. E quando a gente representa a riqueza, e com o Raf, representa a pobreza. Normalmente, essas letras que Deus utilizou para criar os dias da semana estão divididas, letras fortes e letras fracas. Está representando o dia e a noite, a luz e a ausência da luz, porque o dia é composto de 24 horas, tá certo? Então, o lado positivo desta letra, ou o lado forte desta letra, representa, então, a riqueza, e o lado fraco representa a pobreza. Em termos espirituais, óbvio, a riqueza, quando o lado espiritual domina. Em termos espirituais, a pobreza representa quando você é dominado pela má inclinação, pelo outro lado. Tá? Além do lado físico que a gente falou, riqueza e pobreza. Enfim, pessoal, eu só queria mostrar para vocês, porque uma vez que esta primeira letra aqui tem final, então eu vou mostrar para vocês, vamos recapitular o que a gente viu até agora, mas antes de terminar com essa letra final. A letra final, toda a letra final, que é chamada inclusive Kaf final, final representa, na numerologia, a época final, que é a época da ressurreição, a época de Mashiach, etc. Significa o seguinte: a transformação, o utensílio que você comporta, haverá uma época onde vai se abrir. Aqui a porta aberta, tá vendo que desce da linha. Ela desce bastante da linha. Toda letra final mostra o período final, que é a recompensa final, ok? E aqui é que o utensílio um dia irá se abrir e você vai colher tudo aquilo que você colocou dentro do utensílio, ok? Então, é importante a gente entenderam? A letra K final representa que o utensílio há de se abrir, tudo aquilo que você transformou, você vai desfrutar de toda a transformação que você fez numa época futura. Portanto, no decorrer desse curso, quando a gente vai analisar a letra, e a letra final representa a recompensa final. Para concluir, então, vamos ver o que escrevemos na lousa sobre essa letra Kaf. Nós falamos que essa letra Kaf, 2, Beit é criação, Kaf é transformação, Kaf é a palma da mão, 2 é criar, 20 é transformar. Tá? Ela dobra, quando você dobra e você deixa, você domina, né? Representa o domínio que você tem sobre a matéria. O utensílio, o copo, a gente falou, representa o trono do rei, a balança, a coroa. Nós falamos que isso, a pessoa pode moldar a sua alma através dela.
transformar. O Kaf representa riqueza, o Raf representa pobreza e o Kaf final representa aquilo que derrama, que volta para a pessoa. E aqui a gente estudou mais uma letrinha do alfabeto. Portanto, pessoas que têm esse nome, Kaf, C, ou K, ou a letra Raf, que a gente falou que é os dois R's no seu nome, tem que saber que ele tem um poder enorme de transformar. Ele pode se transformar, ele pode, sabe, ser criativo, ele pode ser uma pessoa que vai colher muito bem, vai ser uma pessoa que ele tem um recipiente bom para poder captar as coisas, tá certo? Precisa apenas focar para poder captar para as coisas boas e positivas, para que ele possa desfrutar um dia de tudo aquilo que ele captou e aquele poder de transformar-se para o lado positivo, para um dia poder desfrutar de tudo isso. E Deus nos livre, ela também é muito fácil dela se transformar e ter um poder de criatividade, de se tornar uma pessoa extremamente maléfica, criadora de coisas, enfim, materiais bélicos, enfim, você pode poder transformar de destruição, etc., porque você tem esse poder, então você pode utilizar isso para o lado positivo e negativo, e ao mesmo tempo se você escolhe o lado negativo, então você vai se submeter que o lado espiritual se torne abaixo de você, e tudo, etc., que isso representa, obviamente, o lado negativo dessa letra Raf. Então 20, na numerologia judaica, representa a coroa do rei, o domínio e a transformação, e ao mesmo tempo pode representar a transformação para o lado negativo. Aqui nós concluímos mais uma letrinha no alfabeto, obviamente o que dá para a gente falar sobre ela em meia hora, que esse é o curso que a gente tem dado ultimamente, e se Deus quiser, na quinta-feira nós vamos entrar numa letra depois da transformação, então a gente precisa seguir então o nosso rumo. Ok, me transformei, já virei um utensílio, então agora qual que é o próximo estágio, hein? Não percam, na quinta-feira vejamos a próxima letra que indica o próximo passo. Uma boa tarde a todos vocês, super obrigado por assistirem.